ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Se assente. Os anjos cantam, Santo. Para sempre. Você está sentindo que a atmosfera está mudando? Não. Santo, toda criação. Santo. Eu já vou pregar, mas sinta isso. Sinta isso. Sinta isso. Sinta isso. Sinta isso, sinta labai e releias. Oh, e os anjos cantam, Santo. Para sempre. Só mais uma vez. E os anjos, se tu não quiser cantar, os anjos vão cantar. Agora, se tu quiser cantar com os anjos, cante também. Os anjos cantam, São e que levará o ando que me assoremia. Oh glória, São. Para sempre. Aleluia, oh glória. Aleluia. Eita, Jesus bom. Adore a Jesus. Irmãos, olha só. Estamos diante de um tema muito propício para elevar a nossa fé. O livro do Apocalipse, também conhecido como o livro das revelações, foi dado a João em um período difícil de sua vida. João fora condenado pelos gregos à morte, lançado em um caldeirão cheio de azeite. Só que o Senhor lhe permitiu que escapasse ileso, sem nenhuma queimadura. E os gregos, quando tentavam matar alguém e não conseguiam, eles consideravam essa pessoa um semideus. E se este tivesse cometido abominações terríveis, eles o sentenciavam à morte. Se não conseguissem matar, eles davam uma sentença de prisão perpétua na ilha de Patmos. E João foi enviado à ilha de Patmos, já com a sua idade avançadíssima, para morrer ali. Ele é exilado lá sozinho. Parece até que fora abandonado. Mas a Bíblia diz: pode uma mãe que amamenta se esquecer do seu filho? Ainda que ela se esqueça, o Senhor não se esquecerá. E João, exilado na ilha de Patmos, ele dobra os joelhos e ora. E quando ele ora, o Senhor fala com ele.
O Senhor Jesus, Ele olha para ver quem está falando e Ele vê os 7 castiçais. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. E João detalha ele tinha os cabelos brancos como a neve. Seus pés eram como latão reluzente, uma espada nas suas mãos. Os seus olhos eram como chamas de fogo. E o Senhor dá ordens a João, que tu vai ouvir, tu escreve, o que tu vai ver, tu escreve. Essas palavras, elas são fiéis e verdadeiras. Bem-aventurado aqueles que ouvirem, que guardarem essas palavras. E o Senhor vai dar a ele revelações. Primeiramente, as 7 igrejas da Ásia. E o Senhor, quando vai falar à igreja de Esmirna, Ele diz assim: ao anjo da igreja que está em Esmirna, isto diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Eu conheço as tuas obras, a tua tribulação, a tua pobreza, mas ele destaca: tu és rico. E também a blasfêmia dos judeus, daqueles que dizem ser, mas não são. São a própria sinagoga de Satanás. O Senhor está alertando a igreja em Esmirna acerca dos falsos, porque os falsos parecem verdadeiros. Os falsos também falam em nome de Deus. Lembra de Arão quando fez o bezerro de ouro? Eles estavam adorando um Deus falso, dizendo: adoremos aos deuses que nos tiraram do Egito. Mas quem tirou eles do Egito não foi o bezerro de ouro, foi o Deus de Israel. Mas Deus sabe quem é e quem não é. Deus conhece quem está disfarçado. E a Bíblia diz que os que vivem de engano não permanecerão na congregação dos justos. E no versículo 10, ele vai dizer: não temas as coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós em uma prisão aí por 10 dias. Mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A morte é o adversário mais difícil do ser humano enfrentar. Quem não teme a morte? Todos tememos a morte. Ainda que alguém seja audacioso e possa declarar como Paulo: o morrer para mim é lucro. Sim, isto é uma verdade, mas isso não significa que Paulo não temeu a morte. A Bíblia Sagrada diz, não expressamente, mas dá-se a entender que até Jesus temeu a morte. É tanto que talvez nós não temamos a morte quando a gente não sabe que vai morrer. Mas Jesus, sabendo que ia morrer, ele olha e fala: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Pior do que a morte, só uma mulher rixosa, disse o sábio Salomão. Aleluia. Mas por que o ser humano teme a morte tanto? Primeiro, porque nós não nascemos para morrer. Deus não criou o homem para morrer. É tanto que no Éden estava plantada 2 árvores de peso espiritual: a árvore da vida e a árvore do discernimento do bem e do mal, conhecida como a árvore da morte. Deus proíbe o homem de comer da árvore do discernimento do bem e do mal, dizendo: porque no dia que comeres, certamente
morrerão. Ou seja, a proibição de Deus é para que o homem não morra. Deus nunca vai estabelecer limites, porque Ele é um déspota, um tirano, um Deus arrogante, um Deus imperador ou que quer mostrar poder. Não. Todo limite que Deus impõe é para que o ser humano não sofra, é para que o ser humano não se machuque, é para que o ser humano não quebre a cara. Então respeite os limites de Deus, que Deus tem imposto na sua vida. Se Deus tem te imposto limites, é porque Ele quer o seu bem. Então Deus proíbe eles de comer da árvore da morte, mas não proíbe eles de comer da árvore da vida. Mas a desobediência, com a influência da serpente, leva eles a comerem da árvore do discernimento do bem e do mal. Agora a morte, que não podia tocar em ninguém, que não podia chegar em ninguém, quando Adão e Eva pecam, ela pega o seu aguilhão e ela não perde tempo. Os primeiros 2 filhos da história, ela ceifa um. Caim mata Abel. A morte foi rápida demais. Era para o primeiro homicídio acontecer lá para a 50ª geração para lá. Mas os primeiros 2 filhos da humanidade, um irmão mata o outro. A morte, ela agora começa a aterrorizar os seres humanos, a causar medo nos seres humanos. Quantas pessoas na época do Covid-19 morreram, mas nem tanto pela doença, mas ao saberem da doença, se desesperaram e começaram a ter ataques de crises emocionais, pelo medo de morrer, e acabaram morrendo. Aleluia. Todo ser humano que topa com a morte, ele treme. Todo ser humano que ele bate de frente com a morte traz dor, a morte traz luto, a morte traz tristeza, a morte traz angústia. Ninguém quer morrer. Esta é a grande verdade. Aleluia. Aí o Senhor vai os anunciar que eles vão passar uma tentação, uma tribulação, e é para eles serem fiéis até a morte, para receber a coroa da vida. Ser fiel até a morte e receberão a coroa da vida. Foi essa a ordem do próprio Jesus. Aí nós olhamos para a história e vemos homens que foram fiéis, aleluia, até a morte. Por que não falar de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Com ordem do rei para serem lançados na prisão, eles olham sabendo que vão morrer e dizem: fique sabendo, ó rei, que se Deus nos livrar da morte lá dentro, aleluia, Ele há de nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, nós somos machos, honramos as calças que vestimos, enfrentaremos a morte, mas não nos prostraremos à imagem que tu levantou, nem adoraremos aos teus deuses. E eles foram em direção ao fogo para morrer, mas fogo não queima fogo. Aleluia. Oh, glória. Por que não falar de Daniel? Aleluia. Que foi lançado na cova dos leões, pronto para morrer, só para permanecer fiel. E qual era a ordem? É para parar de orar. Aleluia. Daniel: opa, eu não paro de orar de maneira nenhuma, mas se continuar orando,
prestando culto ao teu Deus, tu vai morrer, tu vai ser despedaçado pelos leões, que eu seja, mas eu não paro de orar, serei fiel até a morte. Aleluia, louvado seja Deus. Por que não falar de José, que a esposa de Potifar chega até ele e se deita comigo? Não, não deito. Mas eu sou bonita, problema é seu. Mas qualquer homem queria deitar comigo, é porque tu nunca topou um crente. Aleluia. Tem mulher que se acha bonitinha, Jezabelzinha, e acha que todo mundo fica com ela. Nunca levei um fora, qualquer um que eu quiser eu pego. Deixa ela topar com um crente fiel. Aleluia. O que o diabo não sabe é que existe uma geração de Jeú guardada. Jezabel pintou os olhos tudinho, passou uma maquiagem pesada, né? Botou sua roupinha sensual e foi lá para cima do profeta Jeú. Jeú olhou e disse: tem alguém comigo? Tinha espada em Jezabel. Deixa eu falar um negócio. Pode se levantar uma geração de Jezabel, pode se maquiar, pode se produzir, pode colocar barriguinha de fora, pode ficar sensualizando. Deus levantará uma geração de profeta que não abre mão da fidelidade por 5 minutos de prazeres, ainda que isso lhe custe a morte. Aleluia, louvado seja Deus. Ela acusa José, porque José não quer se deitar com ela, de abuso sexual. E ele é enviado para a prisão. A ponto, todo mundo sabe aqui o que acontece dentro de uma prisão com quem é preso por abuso sexual. É chegar lá e os outros presos matarem. Mas José permaneceu íntegro. Eu morro lá injustamente, mas permanecerei fiel até a morte. Aleluia. Não é fácil manter a fidelidade. Jezabel está nos tempos de seca, depois da profecia de Elias, indignada, mandando matar todos os profetas que não se assentassem na mesa dela. Todos os profetas que não passassem para o lado dela seriam assassinados. Mas neste mesmo período, Micaías ficou preso em uma prisão, comendo pão e água de amargura, mas não abandonou sua fidelidade a Deus. Elias fugiu para lá, fugiu para cá, foi alimentado por corvos, mas permaneceu fiel a Deus. 100 profetas foram sustentados por Obadias, 50 dentro de um buraco, 50 dentro de outro, mas não passaram para o lado de Jezabel, permaneceram fiel. E quando Elias achou que estava sozinho, disse: Deus, só eu fiquei por profeta. Deus falou: não, ainda tem 7.000 que não se dobraram, que permaneceram fiéis. Oh glória! Não é fácil, pregador, mas você falou de pessoas do Antigo Testamento. Tá bom, e no Novo Testamento, quem permaneceu fiel? Eu tenho uma lista para você aqui. Olha só, primeiro mártir da igreja, um jovem Estevão. Na verdade não foi o primeiro de fato foi o profeta João Batista, né? João Batista, aquele que anunciou a vinda
do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que tinha uma mensagem de arrancar sabiá do toco e tatu da toca. João Batista era aquele profeta que nos dias de hoje ele duraria bem menos do que naquela época. Por quê? Porque a mensagem de João era desagradável. Ele dizia: quem tem duas túnicas, não fique rindo de quem não tem nenhuma, vá lá e divida. Quem tem duas casas, o evangelho pregado hoje eu tinha os testemunhos, aleluia, das igrejas da prosperidade. Eu tinha uma casa, agora tenho 10. Eu tinha 10 reais, agora eu tenho 10 milhões. E na igreja primitiva era diferente. Eu tinha 10 casas, agora tenho uma. Doei para os irmãos que não tinham nenhuma. Eu tinha 1 milhão, agora não tenho essa riqueza toda, porque eu dividia. E essa mensagem mexeu com dinheiro, mexe com a ira de muita gente, porque todo mundo só quer: venha a nós, vosso reino, nada, ninguém quer dividir, ninguém quer. E ele vinha com a mensagem: olha, divida, reparta, aleluia, abandone os vossos pecados. Ele olhava para os fariseus sem medo de perder a agenda, sem medo das portas fecharem, e dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Aleluia. Eles ficavam irados, indignados, mas ele não parava de pregar. E Herodes, que tomou a mulher do irmão, quando ele chega lá: olha, Herodes, adúltero, não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Aleluia. Então essa mensagem levou ele para a cadeia. Imagina Herodes indo lá e dizendo: muda a mensagem. Não mudo, eu sou fiel até a morte. Aleluia. Alivia aí, não alivio. Passa o pano aí, eu te dou uma oferta. Não tem oferta que compra profeta. Não tem oferta que compra. Aí começa a festividade de Herodes e dão oportunidade para o ministério de dança, que só tinha uma componente: Salomé. A bichinha entra dançando sensualmente e o Herodesão fica todo de boca aberta. Olha para ela e diz: até metade do reino te dou, minha filha. Ela corre na mãe Herodias: mãe, o que eu faço? Até metade do reino eu posso ter. Olha que incrível. A mãe olha e diz: tem uma coisa que vale mais que a metade de um reino. Como assim, mãe? O que é que pode ser mais valioso que a metade de um reino? Cabeça de profeta. Pede que traga a cabeça de João Batista num prato. E trouxeram. João Batista foi fiel até a morte. Estevão começou a pregar. E os fariseus, diz a Bíblia que eles rangiam os dentes de raiva da mensagem. Aleluia. Aí chega de vez em quando pessoas em nós e diz: olha, não prega isso, não prega aquilo, senão tu vai perder a agenda, senão tu não vai ter seguidores, senão tu não vai ter fama, senão tu não vai pregar nos grandes eventos. Irmão, eu não estou preocupado em pregar em grandes eventos, eu não estou preocupado com agenda, eu estou preocupado com a palavra de Deus nos meus lábios. Eu estou preocupado em falar aquilo que Deus quer que a gente fale. Aleluia, louva, porque hoje de vez em quando pressionam a gente. Cuidado, né? O fulano está aí, olha lá o que tu vai falar. O ciclano está aí, olha lá o que tu vai falar. Irmão, eu tenho que me preocupar, não é com fulano, não é com ciclano, é com Deus. Porque Deus ainda é o dono da igreja, Deus ainda é o dono dos profetas, Deus ainda é o dono de todos os seres humanos. E quem quiser ouvir a palavra, que ouça. Eu não vou parar de pregar a verdade para agradar A, para agradar B. Quer saber do negócio? A grande verdade é que Deus está enojado com uma geração que não quer mais ser pregador, quer virar coach. Porque a mensagem coach é: você é o ursinho de pelúcia de Deus. Aqui não, aqui ainda é: se
arrependa. Se quiser ir morar no céu, seja fiel até a morte. Se quiser ir morar no céu. Estão com raiva dele. Estão rangendo os dentes. Mas ele não para de pregar. E a mensagem é direta. Cristo Jesus, a quem vocês crucificaram, a quem vocês mataram. Aí eles começam a apedrejar Estevão. Ele não muda a mensagem. Ele não pede desculpa. Ele é fiel até a morte. Ah, pregador, mas eu não tenho sido fiel. A partir de hoje será. Por que, pregador? Porque Pedro também não foi. Quando disseram, tu é um deles, ele, opa, eu não. Tu se parece com ele? Não. Tu estava com ele? Não. Foi infiel ali. Negou a Jesus. Mas o tempo passou, provavelmente foi gerado o que está sendo gerado aqui no Conjadite dentro dele. Foi passando, e quando ele estava na casa dos 70 e poucos anos, pegaram ele para matar. Ele não pediu desculpa, ele não baixou a guarda, ele não retrocedeu. Pelo contrário, quando ergueram a cruz, ele disse, olha, não me crucifiquem igual o meu mestre, eu não sou digno, me crucifiquem de cabeça para baixo. E ele foi fiel até a morte, louvado seja Deus. Tiago morreu a fio da espada, foi fiel até a morte, aleluia. André foi pregado em uma cruz de X, aonde deu origem à cruz de Santo André, mas foi fiel até a morte. Filipe, há quem diga que também foi crucificado de cabeça para baixo, mas foi fiel até a morte. Jerônimo Savonarola foi queimado em uma fogueira, mas foi fiel até a morte. Aleluia, louvado seja Deus. João Rus foi queimado em uma fogueira, mas foi fiel até a morte. Martinho Lutero prega 95 teses na porta da igreja, chega uma ordem de morte, se retrata, ou tua cabeça vai ser arrancada. Ele vai lá e brada, se eu tivesse 100 cabeças, eu perdia todas elas. Teve uma época da igreja que eles nunca sabiam quando ia ser o último culto, que eles não podiam expressar a sua adoração livremente como nós podemos, porque os cristãos serviam de espetáculo no Coliseu, colocavam famílias inteiras. Eu sou pai de 2 filhos. Meu menino tem 5 anos, minha filha tem 10 anos. Está aqui a minha esposa. Sabe o que acontecia no Coliseu? Uma família como a minha era colocada lá e geral gritando na arquibancada, solta os leões, solta os leões. E o pai, a mãe abraçado com os meninos, força. Já já a gente se vê. Centenas de cristãos foram despedaçados por leões. Centenas de cristãos foram queimados na fogueira em Roma. Aleluia.
Louvado seja Deus. Ai, irmão, pelo amor de Deus, eu falava para minha esposa, eu tenho medo de buscar nos dias de hoje, porque se eu buscar demais, eu acho que vão me matar, amor. Aleluia. Por que, pregador? Porque quanto mais você busca, mais você se aproxima de Deus. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais você expressa o sentimento de Deus. Aí eu olho, aleluia, Estevão foi apedrejado, aleluia, e não negou a fé. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, não negou a fé. João foi lançado num caldeirão de azeite, não negou a fé. Tiago morreu a fio da espada, não negou a fé. Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. João Russo foi queimado na fogueira, não negou a fé. Martinho Lutero recebeu sentença de morte, mas não negou a fé. Aleluia, louvado seja Deus. Nós olhamos para vários homens que morreram literalmente pelo evangelho e não negaram a fé. Aí tu quer largar Jesus porque a namorada terminou, tu quer largar Jesus porque ninguém te visitou, tu quer largar Jesus porque ninguém te abraçou. É hora de levantar uma geração que vai marchar dizendo: pode matar, seremos fiel até a morte, até a morte, até a morte, até... Ei, com Jadite, jovens, eu sei que vocês são novos e eu respeito isso, mas Deus não vos tirou das trevas para sua maravilhosa luz para ser covarde, não. Deus te chamou para ser corajoso, para ser corajoso, para enfrentar o pecado, para enfrentar a perseguição, para enfrentar a morte, para ser cheio, para ser cheio, para ser cheio. Pega, só quem vai se dispor a ser fiel até a morte. Cadê? Só quem vai, só quem vai, só quem vai. Pega, pega, pega. Fui pregar no estado do Piauí. Era dia do evangélico na cidade, no sábado, e aniversário da igreja que me convidou no domingo. Como o pastor fazia parte do conselho de pastores, disse: estou trazendo um pregador de Brasília. Vamos colocar ele para pregar no dia do evangélico? Sim, é de Deus. A praça em frente à igreja católica. O pastor combinou com o padre: termina a missa mais cedo e a gente vai respeitar a missa. Só começaremos depois que a missa acabar. Foi combinado. Terminou a missa, começou o culto. Uma boa parte que estava na missa ficaram para ver o culto. E eu sou pescador, irmão. Oh, glória. Pescador já gosta de ir atrás. Imagine quando ele chega e a ceva está pronta. Aí eu comecei mais ou menos assim: gente, há quem diga que a primeira igreja que Jesus deixou foi a igreja católica. E isso é verdade. Parou todo mundo. Que a igreja católica significa igreja universal. Não tem a ver com a igreja católica apostólica romana, porque foi Roma que crucificou Jesus. Então não bate, não cola. Igreja católica apostólica romana
sendo que foi Roma que crucificou Jesus. Aí eu falei, de fato a igreja católica foi a primeira que Jesus deixou. Só que Pedro não foi o primeiro papa, porque Jesus curou a sogra de Pedro, e papa não pode ser casado. Até onde eu sei, só tem sogra quem é casado. E o povo olhou assim. Eu falei, gente, eu não sei por que o padre não mostra para algumas pessoas o que está escrito nos 10 mandamentos. E um deles é, não fará imagens de escultura, nem do que há em cima nos céus. Eu falei, nem se você subir no céu e ver Jesus, tu não pode fazer uma imagem dele. Nem do que há embaixo na terra, não pode fazer imagem de nenhum homem. Nem do que há embaixo das águas, como tiraram a padroeira aí, debaixo das águas. Aí eu falei, o problema é que as pessoas interpretaram errado. A igreja católica deixada por Cristo não adorava imagens de escultura. Isso aconteceu quando Constantino se levantou após uma perseguição. Já havia morrido milhares de cristãos. Constantino se levanta e diz, esse povo não faz mal para ninguém, por que perseguir ele? Aí a política se infiltrou dentro da igreja, a igreja virou política, cresceu. Agora ser crente era ter status, era algo legal. A nata da sociedade agora frequentava a igreja. E para ganhar dinheiro, os sacerdotes corruptos começaram as indulgências, as vendas. E a primeira venda foi a adoração à cabeça de João Batista, a cabeça de Paulo, melhor dizendo. Aí começaram a adorar a cabeça de Paulo, começaram a adorar isso, adorar aquilo. Daqui a pouco veio as imagens e tal. Mas Deus não permite isso. Eu falei, eu não aceito ninguém falar mal de Maria. Se falar mal de Maria, caça confusão comigo. Tá para nascer uma mulher santa igual Maria, mas Maria também não pode ser adorada. Quando pressionaram ela, faz alguma coisa, o vinho acabou, ela diz, não tem poder, mas meu filho tem. Faça o que ele vos disser. Quando eu terminei de pregar, que eu falei, quem quer aceitar Jesus? Cerca de 15 católicos aceitaram Jesus. Em lágrimas. Terminei, fui para o hotel. E pense numa viagem atribulada. O ônibus, quando a gente estava indo, chegou em um lugar que era um areião e atolou, não passava carro nenhum. Parou, juntaram todas as águas para dar para as crianças. Estava eu, minha esposa e minha filha, tinha 5 meses. E aquela poeira, aquele sol escaldante do Piauí. Quem conhece o Piauí sabe. E eu lá naquela preocupação com a minha filha. E todo mundo, e foi dando uma tarde. Eu fui lá no motorista, eu disse, liga este ônibus e passa. Ele disse, não dá. Eu falei, tu crê que Jesus pode fazer esse ônibus passar? Irmão, por incrível que pareça, ele creu. Eu falei, bora, liga o ônibus. Ele ligou e falou, gente, entra, nós vamos passar. Esse jovem disse aqui que é para a gente passar, que Jesus vai dar passagem. Começaram a dizer lá, não faz isso não, só vai piorar, não sei o que. Eu falei, vai. Aí rapidamente, tem muito crente, aleluia, disfarçado, 171, James Bond, crente espião. Ninguém sabe quem é ele, mas se levantar um profeta em nosso meio, ele se manifesta. Aleluia, eles falaram, vai lá, liga. Aí eu falei, bora. Aí eu fiquei, na hora que ele ligou, eu comecei, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para continuar. E ele foi passando, e foi o único ônibus que passou aquele areião naquele dia. Chegamos, pregamos no sábado, fomos pro hotel, acharam o meu número. Chegou uma mensagem para mim, cuidado, viu, tu tá no Nordeste. E tu tá com tua família. Ou tu desprega o que tu pregou hoje, amanhã, ou o negócio vai ficar feio.
Eu falei, amor do céu, olha aqui a mensagem que eu recebi. E aí, nessa hora, vai ser fiel ou vai se acovardar? Vai ser fiel ou vai mudar a mensagem? Quando a igreja começar a esvaziar lá, vai mudar a mensagem, pastor? Quando o empresário rico pecar e não quiser mais entregar a oferta e não quiser se arrepender do pecado, e aí? Vai mudar a mensagem ou vai disciplinar ele? Quando a ameaça chegar, no outro dia passamos o dia em oração. Cheguei na igreja, eu disse, olha só, recebi ameaça de morte. Disseram para mim que eu estou no Nordeste, mas o que eles não sabem é que eu também sou nordestino. E se veio alguém me matar, me mate logo. Eu não sou melhor que Pedro, que Jesus, que ninguém que morreu por causa do Evangelho. Mas o que eu preguei ontem está pregado, eu não vou mudar a mensagem. Aleluia! Somos uma geração que não baixaremos a guarda. Somos uma geração que não retrocederemos, que não voltaremos atrás. Nos dias de tristeza choraremos, mas choraremos com dignidade. Nos dias de derramar lágrimas, derramaremos, mas derramaremos com dignidade. Se for para morrer, a gente morre. Se for para descer a sepultura, a gente desce. Se for para enfrentar a fornalha, a gente enfrenta. Se for para enfrentar o Império Romano, a gente enfrenta. Se for para enfrentar a facção, a gente enfrenta. Se for para enfrentar o revólver, a gente enfrenta. Se for para enfrentar uma guerra, a gente enfrenta. Mas seremos fiéis até a morte. Lewakia soremancho rei assoria. Elebracancho resia. Elemanto hikla plovia hasui que plavia andara sui. Elemayo ne que aplovia. Araut hiklo plov stike ploia ne que apa. Elebracanto tete stui que plovia andai choi ase. Elebracala sto que propoto que fa. Elevanto reminubre amdecaio te que plovia. Elebracala propoto que fa. Elebracala isto e te iace ne bai ne plovia se. Elebracala chorebaia. Elebracanta te que plovia dai o te que praia se. Elebracala chor te te assoria. Elebracala propoto que pandere baia. Receba a presença que vai te fazer ser fiel. Receba a presença que vai te ajudar a ser fiel. Há uma glória, encerramento do Conjadite. Mas Jesus ainda está por aqui. O Espírito Santo ainda está por aqui. Pega aí, pega. O fogo sai do altar, não é verdade? Se pegar aqui, pega lá. 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 Quer ver? Se pegar aqui, pega lá. Se pegar aqui, pega lá. Pega. Quem não é batizado, seja agora. Receba o batismo. Receba o renovo. Receba a presença. Agora. Já. Aqui, recebe. Há uma glória de Deus aqui no meio dos músculos. Pega. Eu vou deixar você. Isaías foi cerrado no meio, mas permaneceu fiel.
Eu sei que dá medo de enfrentar a morte. Eu sei que não é fácil ser fiel até a morte. Mas aí a Bíblia, ela diz: chegará dias. Meu Deus. Chegará dias. Chegará dias em que qualquer que vos matar estará fazendo um favor para Deus. Para Deus. Para Deus. Eu sei que pode acontecer de nós morrermos pela causa do Evangelho, porque as coisas vão apertar. Quando eu falava do congresso lá e o Gabriel falava do congresso aqui, ele disse para mim algo que já estava no meu coração, e o pastor Elton me disse aqui de novo: Deus está avivando um povo. Tertuliano fez uma declaração: o sangue dos cristãos serve de semente. Nunca houve na história dos avivamentos avivamento sem perseguição. Nunca houve na história dos avivamentos avivamento sem sangue derramado. Quer viver um avivamento? Te prepara, nós vamos viver. Mas te prepara para ser perseguido também. Te prepara para ser caluniado também. Te prepara para enfrentar espada, para enfrentar arma. Te prepara. Esses dias um jovem pregador aqui no Brasil está cheio de cristão morrendo em outro continente, que eu não vou dizer o nome aqui por ética, mas você sabe muito bem. Uma hora dessa tem alguém sendo queimado lá. Tem mulheres cristãs sendo abusadas sexualmente lá pela sua fé. E a gente aqui querendo sair da igreja porque não recebia oportunidade no Conjadite. Mas aqui no Brasil, esses dias, um jovem pregador começou a pregar numa favela. E ele começou a ganhar alma, ganhar alma, ganhar alma. Só que o comando não gostou. Porque estava ficando fraco, frágil. Porque quando você perde integrantes, você fica frágil diante das outras facções. E aonde esse jovem pregava, o cara largava o fuzil. O cara largava a pistola. Cara, agora eu vou para a presença. Eu vou para a presença. Meu irmão que está ali se converteu há 1 ano atrás na Umadeb. E está mais crente do que eu. Poucos dias atrás dele se converter realmente, tu não conhecia ele, não sabe. Mas poucos dias atrás dele se converter, ele em um carro, meteram bala na reta dele. E Deus guardou ele em vida. E Deus te usou aqui para falar isso. Porque tem gente que pensa: eu sei que está cheio de guru por aí. Eu sei que está cheio de falso profeta revelando o CPF. Mas Deus ainda tem profeta verdadeiro guardado, rapaz. E esse jovem pregador começou a pregar. Aí o chefe do tráfico mandou matar ele. Ele foi até exposto na página Assembleanos de Valor. Morreu porque estava ganhando os traficantes tudinho para Jesus. Oh glória. Aleluia,
Está preparado para enfrentar a fúria dos cafetões? Quando as prostitutas começarem a vir para a igreja? Está preparado para enfrentar os líderes de comando? Quando os traficantes começarem a vir para a igreja? Está preparado para enfrentar os traficantes? Quando os usuários pararem de usar e vir para a igreja? Oh glória! Aleluia! Aleluia, está preparado para enfrentar a fúria da adúltera, quando o marido infiel larga ela e manter fidelidade com a esposa, agora servindo a Jesus, em vice-versa. Está preparado para enfrentar perseguição. Se coloca de pé, eu não vou me estender mais, nem voz eu tenho para isso, mas eu quero que você levante a sua mão direita assim, como se você tivesse com uma espada nela, e você vai gritar algo comigo. Aleluia. Eu vou falar e você vai repetir, mas repita alto. 1, 2, 3. Seremos. Não, desse jeito aí tu não vai ser não, pelo amor de Deus. Seremos fiéis até a morte. Receba a presença de Deus, que vai te ajudar a ser fiel. Receba, 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 adora, 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 receba, 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 receba. Quem não é batizado, seja batizado. Quem já é pego, renova agora, 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 agora. Já, 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 já.